Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sob a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. O evangelho de hoje, um evangelho muito conhecido, a parábola do semeador. E desta parábola, muito pode ser apresentado a cada um de nós, para que a gente cresça em nossa fé, para que a gente mantenha viva a chama da esperança e o seguimento a nosso Senhor. Este que é o nosso grande convite. Jesus, ele vai nos apresentar o Pai como semeador, é aquele que sai para lançar a semente. E aqui a gente percebe um carinho especial do nosso Senhor. Ele não está condicionando o fato de semear com o terreno que será encontrado.
Olha que beleza isso. O pai não escolhe o terreno e depois de escolher o terreno, de preparar o terreno, ele lança a sua semente, não. O pai sai e lança a semente. E essa semente cai em todos os tipos de terreno, em todos os tipos de corações. Porque a palavra de Deus, que é a semente, ela é capaz de converter algo que está só à beira do caminho, está perdido, que precisa ser encontrado, de converter um terreno que não tem constância, que não tem raiz. A palavra de Deus também é capaz de converter um terreno seco, árido, um terreno, este que não tem raiz, um terreno também que está envolto a espinhos. A palavra de Deus tem esse poder. Por isso, Deus não desiste de nós nem de ninguém. E continua a semear para que, encontrando essa palavra, como Jesus diz no Evangelho de hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É Jesus dizendo, ao encontrar essa palavra, que a gente possa, suplicantes a nosso Senhor, pedir que essa palavra germine em nosso ser. Encontre sim a terra boa e assim nós possamos caminhar com o Senhor. Pois se caminha com Cristo, conhecendo a sua palavra. Agora um ponto interessantíssimo. Jesus, ele assemelha o terreno bom à terra fértil, aquela que a palavra cai e dá frutos, à perseverança. Jesus nos chama a atenção que seguir a Ele, escutar a sua palavra e dar frutos tem muito menos dons, prodígios, mistérios, milagres. Tem isso. Aliás, pode vir a ter isso, de acordo com a graça e misericórdia que Deus dá a cada um. Mas o fundamental, lá no versículo 15, ele vai dizer a perseverança. E aqui está a chave para bem vivermos no Senhor. Sermos fiéis. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas falhas, das nossas quedas, apesar de tudo aquilo que está à nossa volta, apesar das ofertas do mundo e também das tentações do maligno, apesar de tudo isso, nos mantermos firmes na palavra. A palavra é luz para a nossa vida. Nos mantermos firmes no olhar do Senhor. Não desviar do seu caminho, do seu amor, daquilo que Ele prepara, no qual Ele nos conduz a si mesmo. Pois o nosso objetivo é alcançar o Cristo e ali permanecer. É importante que a gente não se desvie, pois nós somos os ramos e Jesus é a videira. Por isso, neste dia, possamos sim pedir essa graça ao Senhor, a graça de perseverar na fé, perseverar nos dons que vêm de Deus e perseverar na tua palavra, para que, juntos ao Senhor, sem afastar dele, nós possamos vir a dar bons frutos
e a conservar, como o próprio Evangelho diz, a conservar com um coração bom e generoso tudo aquilo que Deus nos comunica. Querido Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor, também por meio deste caminho que é a liturgia diária, vai semeando em nosso coração a boa nova, que é a tua palavra, que é o Senhor mesmo. Por isso te pedimos, dai-nos a graça, Senhor, de nos conservar em ti, pois sabemos que é este o caminho que o Senhor deseja para cada um de nós. Perseverarmos na fé, perseverarmos no relacionamento convosco. E como todos os dias, e observando a nossa miséria, a nossa fraqueza, nós percebemos que em tudo e para tudo necessitamos de Ti, nós te suplicamos, Senhor, para sermos perseverantes, guardarmos Tua palavra, ouvi-la e conservar com o coração bom e generoso. Te pedimos, fica conosco, Senhor, pois sozinhos nada podemos fazer. E dai-nos a graça do Teu Santo Espírito. Amém.